IBcast de hoje é um IBcast especial. Por quê? Porque nós vamos abordar história de sucesso de uma empreendedora que enfrentou desafios inimagináveis e hoje é uma das maiores empresárias empreendedoras do nosso Brasil. Sim, Priscila Campos. Obrigada pela presença, Priscila. Eu que agradeço, Johnny. Muito obrigada pelo Priscila, convite. hoje esse podcast vai inspirar muitas mulheres. Eu acho que eu vou chorar um pouquinho. Não, mas faz parte, pode chorar aqui, tu tá em casa. Tá, obrigada. Antes de começar, Priscila, eu quero pedir para o nosso espectador que ele ative o sininho, que ele se inscreva no nosso canal e que mande sugestões. E, gente, esse podcast de hoje vai ser babado, babado. Priscila Campos, vamos começar do início, onde tudo começou. Com 12 anos, eu sei que você já trabalhava, já ia à luta, e você sabia o que você queria. Então, vamos começar da adolescência. Quem é a Priscila Campos? Na verdade, eu sempre morei com meus avós, né? Fui criada praticamente por eles. Sempre tive muito presença deles. Minha avó é portuguesa, meu avô é português. E eu comecei a trabalhar com 12 anos porque nós precisávamos também de outros recursos. Então, minha mãe trabalhava fora, meu pai tinha um escritório dele de contabilidade dentro de casa. Eu trabalhei nos meus 12 anos, até um pouco antes, eu ajudava meu pai no escritório, em casa, na própria casa. Então, meu pai tinha um escritório na própria casa, que a gente dividia a casa, ele tinha um sócio. Futuramente, essa sociedade dele não deu certo. Mas com 12 anos, como eu e meu pai, às vezes, tinham um gênio um pouco mais difícil de lidar, então eu comecei a trabalhar. O primeiro emprego meu mesmo foi de auxiliar de cabeleireiro. Com que idade? Com 12 anos. 12 anos? 12 anos. Eu tinha uma amiga minha que trabalhava de recepcionista no salão, e ele também tinha uma academia. Aí ela falou assim, olha, Priscila, ele me chamou para trabalhar na academia. Eu sei que você está querendo trabalhar, você quer ficar na recepcionista do salão? Eu falei, eu gostaria. Daí eu fui trabalhar, entrei na recepcionista e ajudava também como auxiliar de cabeleireiro. Então eu auxiliava todos os cabeleireiros a preparar o cliente para eles poderem fazer os procedimentos. Isso em São Paulo. Você é paulista? Sou paulista. Na verdade, nasci em São Paulo, fiquei em São Paulo até conhecer meu ex-marido. Tá. Aí com 12 anos você foi trabalhar como auxiliar no salão. Isso, auxiliar no salão, fiquei lá mais ou menos um ano. Mas eu era menor, então tinha aquele plano do menor aprendiz e eu não podia ficar. Daí eu peguei o gosto realmente de trabalhar porque eu ajudava na minha casa. Então todo o meu salário praticamente era para os meus pais, para ajudar também nas dívidas de casa. Daí eu comecei a trabalhar também num supermercado. Então eu trabalhava na padaria do mercado. Era da padaria. Com que idade? Acredito que aí já tinha uns 13, 14 anos, porque eu era menor aprendiz. Fiquei um tempo no mercado. Do mercado eu fui trabalhar em imobiliária. Na verdade, com 14, 15 anos, eu ficava dentro do mercado de segunda a segunda, porque imobiliária também. Então, na verdade, minha adolescência não teve o final de semana. Eu estudava e trabalhava. Para ajudar em casa. Para ajudar em casa. Que hoje é uma realidade de grande parte da nossa população aqui brasileira, né? Sim. Tem que trabalhar e ajudar em casa. Sim, daí com 17 anos eu ganhei uma bolsa de estudo pelo Senac. E fosse fazer qual curso? Na verdade, eu coloquei 2 opções, né? Hotelaria e contabilidade. Passei em contabilidade e fiz contabilidade. Segui os passos do pai. Segui os passos do meu pai, mas na primeira semana que eu já fui para fazer o curso técnico, né? Porque era um curso técnico da bolsa, eu consegui também o estágio no Banco Zogby. Que na época tinha o Banco Zogby. Daí eu fiquei um bom tempo no banco. Fazendo o quê? Contabilidade, estagiando como contabilidade. Foi aí que a minha carreira realmente abriu as portas. Aí depois disso eu segui a carreira mesmo, porque mesmo sendo uma estagiária, o meu salário praticamente era muito chefe de família recebia aquilo. Entendi. E você casou com que idade, Priscila? Eu conheci meu ex-marido com 16 anos. Eu morava com os meus avós. Sempre morei com eles. Quando eu tinha 16 anos, a minha avó faleceu. 16 para 17, minha avó faleceu subitamente. E
A minha avó sempre falava, você tem que trabalhar, você tem que se estabelecer, porque você é a esperança, você que vai segurar isso daqui quando eu for embora e toda essa parte. Aí minha avó faleceu, eu fui morar com meus pais, né? Mas eu comecei a namorar com o meu ex-marido, tava namorando com ele, mas eu sempre falava que quando eu fizesse 18 anos eu ia embora, eu ia morar sozinha. O meu sogro, pai dele, me ajudou a alugar um apartamento, inicialmente. Quando eu fiz 18 anos, eu já trabalhava, tinha estabilidade financeira. Então, com 18 anos, eu fui morar sozinha. Com 18 anos, ele foi morar praticamente comigo. Daí, ficamos até... Eu me separei quando eu tinha 38 anos. E nesse meio tempo, você teve uma filha. Sim, hoje ela está com 12 anos. Na verdade, ela é toda a história do escritório, né? Quando você teve ela, você abriu o escritório. Como que foi? Eu sempre tive uma carreira, na verdade, a minha carreira, ela cresceu muito rápido. Então, eu comecei com o Banco Zogby, e depois do Banco Zogby eu fui trabalhar em alguns escritórios de contabilidade, do qual eu já trabalhava com contabilidade internacional. Então, eu fui adquirindo muita experiência, trabalhei em diversas atividades. E fora trabalhar CLT, eu também prestava alguns serviços fora. Então, tive várias experiências no mercado. Meu salário chegou a muito alto, então eu tinha uma estabilidade. Eu, com 25 anos, já tinha apartamento próprio. Entendi. Tá? Então, quando eu resolvi engravidar, eu trabalhava, meu salário era em torno de 30 mil reais. Isso há 12 anos atrás. Há 12 anos atrás. Era 30 mil reais. E aí você teve a sua filha, continua trabalhando CLT, como que foi essa jornada? E você, no momento que teve a sua filha, você teve coragem de dizer, não, agora eu vou empreender. Na verdade, não foi bem dessa... A International Consult, que na verdade o Grupo International começou como International Consult. Eu já utilizava ela antes, desde o ano 2000. Por quê? Porque eu já prestava serviço além da CLT. Da CLT. Quando eu engravidei, eu queria engravidar. Então, era um sonho meu. Ser sonho mãe, realmente claro. ser mãe. Só que meu plano não saiu como eu esperava, porque meu salário era muito bom e eu tive uma gravidez de risco, de alto risco. Mas eu queria muito ser mãe. E falaram que se a minha gravidez não fosse para frente, eu não ia ter mais filho. Eu fiquei 9 meses de cama. E aí não pôde, claro, trabalhar. Aí eu, na verdade, fiquei afastada, não produzi, já colocaram, me substituíram na empresa. Quando eu retornei, já não tinha mais vaga para mim. Aí eu fui dispensada. Olha que situação, hein, Priscila? Sim. E essa situação, isso que você está colocando, muitas mulheres passam, até hoje. Sim, sim. Por isso mesmo que eu ainda brinco quando eu contrato alguém hoje no escritório, eu pergunto, você tem filho? A pessoa fica até assustada em falar que quer ou que tem. Eu falo, gente, tá tudo bem, eu tenho filho, eu sei como funciona, fica tranquila. E se tiver, você vai ter um apoio. Porque... Exatamente, todo o apoio que precisar. Então, assim, a empresa que me dispensou, eu não posso crucificar ela, porque quando eu descobri que eu estava grávida e gravidez de risco, eles me deram até um convênio da diretoria. Entendi. Então, eles me deram todo o suporte durante a minha gravidez de estrutura para mim poder ter minha gravidez da melhor forma possível e conseguir seguir com ela. Mas quando eu voltei, cancelaram. Claro. Uhum. Aí meu salário de 30 mil caiu para 1.900, porque eu comecei a procurar serviços e não encontrava mais nenhum. E aí, como que você fez? Com o bebê, praticamente com a redução do salário, porque você não foi nesse momento demitida, né? Mas redução drástica do salário. Como que você se viu naquele momento ali? A minha vida virou de ponta cabeça em pouco tempo, né? Porque logo que eu engravidei, tive gravidez de risco, minha filha nasceu, meu casamento não estava bom, eu me separei, meu marido foi embora, a gente se separou em dezembro, então em dezembro você imagina uma pessoa sem emprego, porque saiu em agosto, sem emprego, com uma recém-nascida, em dezembro você não ia arrumar nada, em janeiro você não ia arrumar nada e eu tinha que me reinventar. Entendi. Então o que eu peguei e comecei a fazer? Eu consegui um emprego de auditoria, onde eu tinha o berço na minha filha, mas eu deixei um berço na casa da minha mãe. Aí eu falava para ela, cuida da Giovana aí, que eu preciso dar um jeito. E trabalhar. Eu preciso dar um jeito e resolver o que eu vou fazer. Então, minha filha tinha um berço na casa da minha mãe, eu prestava auditoria, e nesse trabalho de auditoria, eu passava a noite inteira prospectando cliente.
Nossa, então trabalhava durante o dia prestando auditoria e à noite você prospectava clientes. Prospectava clientes. Uma das ferramentas mais importantes hoje que eu utilizei foi o LinkedIn, porque acho que foi ele que é uma ferramenta. Ele que abriu o leque. Na verdade, foi ele que começou a gerar bastante procura de clientes, tanto que até uma oportunidade depois de uma parceria internacional que veio da França. E isso sozinha, Priscila? Sozinha. Na verdade, eu nunca tive apoio. E isso em um escritório? Era na tua casa? Como é que você iniciou? Na verdade, assim, eu iniciei, quando eu tive gravidez de risco, eu já sabia que provavelmente a empresa ia me mandar embora. Então, com dinheiro e recurso, porque com um salário alto eu tinha recurso. Eu peguei todo o meu recurso e coloquei e abri um escritório. Só que eu achei que ia dar certo. Então, eu fali a primeira vez. Ó, isso é importante. As pessoas ouvirem isso, que é possível sim a pessoa falir e ela vir novamente tentar, não é uma falência que você deve desistir, você tem que continuar. Sim, então eu fali, mas eu não desisti do nome, ou seja, tem muitas pessoas às vezes que falam e muda totalmente a estrutura. Eu não mudei nada, porque eu sabia que a minha ideia dava certo, eu só precisava de mais tempo para me dedicar para aquilo. E você acha que a falência, o que você pode dizer que foi o que impulsionou a tua falência? A minha falência foi porque eu peguei todo o meu valor enquanto eu estava grávida ainda. E como eu não conseguia estar presente, e o início da empresa, qualquer tipo que você fizer... Tem que ter dedicação. Tem que ter dedicação e tempo. Então, eu não tive esse tempo. Aí foi a falha. Aí foi a falha. Ou seja, pode-se dizer que a falha foi na questão de você não teve calma para esperar a hora certa. É a hora certa. Você que já quis sair para o mercado no momento que você não tinha condições. Porque eu tinha medo da minha estrutura cair, Entendi. como aconteceu, e eu ter uma filha pequena, porque meu casamento já não estava bom. Entendi. Aí eu fali, tive que esperar, ganhei R$1.900, comecei a prospectar novos clientes, só que para isso eu tive que tirar todos os móveis da minha sala. Para poder eu morava montar num lá. apartamento, então eu peguei, montei vários computadores, só que eu não tinha funcionário. Eu trabalhava à noite, prospectava clientes à noite. Durante o dia eu participava de eventos das câmaras de comércio. Atualmente, naquela época era a Câmara de Comércio Portuguesa e Francesa. Entendi. Aí lá começou a aparecer mais clientes potenciais. Eu peguei um coworking e atendi meus clientes no coworking, mas toda a operação era dentro do meu apartamento. Priscila, eu posso dizer assim, você é uma história de superação. Verdadeira história de superação. Mas vamos até o final do podcast para vocês terem uma ideia de onde chegou essa mulher. Vamos lá, Priscila. E aí? Aí, em 2014, meu marido volta. Meu marido retornou, só que quando ele retornou, o pai dele tinha falecido. Mas ele também tinha perdido o emprego. Ele também não estava trabalhando. Então, eu continuei trabalhando para poder estabilizar o escritório. Durante 2014 até 2018, ainda o escritório ele foi tomando forma. Ele estava com coworking apenas, daí eu consegui colocar um operacional em Guarulhos, mas que também não é a estrutura que tem hoje, é uma estrutura bem inferior. Eu tirei ele da minha casa, comecei a colocar, estruturar ele. Aí ficou 3 funcionários. Então ele foi crescendo gradativamente aos pouquinhos. E agora eu vou cortar total o podcast. Hoje, o que é o Grupo Internacional Consulting? Resume para nós hoje o que é o grupo. Hoje o Grupo Internacional Consulting ele é referência internacional em mercado de prestação de serviço, tanto na implantação de empresas estrangeiras no Brasil, como também abertura de offshore. Então, hoje você tem, fala para nós a sede e a filial de você, onde é? Hoje nós temos a sede na Paulista, a filial em Guarulhos, que foi a segunda, mas totalmente reestruturada, são 2 andares, totalmente operacional. Nós temos a unidade do Rio de Janeiro, onde também é voltada também para a área também de implantação de empresas e também auditoria. E nós recentemente inauguramos também a unidade de Portugal, que fica em Oeiras, que está ampliando bastante, fora a parceria que nós temos hoje com 29 jurisdições, de vários contadores de diversos países do mundo, também para implantar empresas no exterior, caso nossos clientes queiram também ter negócios e expandir essas coisas internacionais. Isso é hoje o Grupo Internacional Consulting. Hoje é o Grupo Quantos colaboradores? Diretos e indiretos? Hoje nós temos 17 diretos, que é base CLT,
e várias prestações de serviço que só de jurisdições são 29. Então, tem muitos parceiros de negócios no mundo inteiro. Gente, isso é uma história de superação de arrepiar. Então, você que é mulher, você que está aí, ó, precisando de um exemplo para recomeçar, muitas vezes desempregada, com um filho pequeno, uma separação, é uma inspiração, é a Priscila. Priscila, você é uma inspiração para muitas mulheres. Parabéns. E vamos falar, Priscila, o que faz a Internacional Consult. E vou te dizer uma coisa, a tua história, ela dá um livro. Ela dá um livro. Ela é muito longa. Porque você inspira muitas mulheres. Por que eu falo mulheres? Porque, gente, não é fácil. Eu sou mulher, eu sei. Você ter que, muitas vezes, chegar em casa cansada e ter que olhar a lição que o filho fez, se tá certo, se não tá, o que tá acontecendo. A mãe, ela carrega, assim, uma responsabilidade muito grande, né? Sim. Na verdade, desde o início. A minha filha, ela sempre, desde pequena, tinha vezes que eu ia buscar ela na casa da minha mãe, como a casa da minha mãe era próxima, eu tinha que, os táxis não pegavam, né? Porque na época não tinha Uber, então era táxi. Sim. E os táxis, por corrida pequena, eles não iam buscar. Então, eu cobria minha filha com, às vezes, um carrinho com plástico e eu ia com ela de carrinho, meia-noite, 1h da manhã, empurrando o carrinho. Isso é uma história fantástica, então, que realmente rende um livro. E esse livro, ele vai servir de inspiração para muitas mulheres. Priscila, o que é hoje o Grupo Internacional Consult? O que vocês fazem? Então, nós assessoramos investidores estrangeiros em negócios no Brasil. Hoje eu sou representante legal de 21 empresas estrangeiras multinacionais, onde os meus clientes, na verdade, mas são sócios, porque eu faço parte do estatuto de cada um. Então, eu represento todas as empresas deles. São grupos estrangeiros que vêm e abrem empresa aqui no Brasil. Exatamente, para mim, e eu represento eles aqui em todas as operações. Então, são diversas atividades, energia eólica, fintech, arte financeira, tecnológica. Então, hoje eu estou à frente de diversas atividades. E que você busca parceiros para essas empresas estrangeiras, correto? Como é que funciona o trabalho da Internacional Consult? Na verdade, aqui é uma administração dessas empresas. Então, aqui eu ofereço toda a estrutura dela. Eu ofereço a administração, a sede, a estrutura financeira, ou seja, o cliente ele não se preocupa com nada operacional. Até a parte de câmbio hoje, até a corretora de câmbio nós colocamos também. Então, o nosso escritório ele é completo para todos os clientes. E vamos supor que eu sou uma empresária brasileira, quero abrir uma empresa no exterior. Você também faz essa... Assessoro. Daí eu vou verificar qual é a origem da sua atividade, qual atividade você quer prestar. Muitas vezes é sucessão, holding, blindagem patrimonial, que é a maioria que me procura, mas também tem expansões internacionais, porque as expansões internacionais elas facilitam muito até para a redução da carga tributária, né? Então, nós desenvolvemos uma estratégia totalmente para a empresa. Então, não é só... Tem muitos concorrentes hoje, porque eu fui a pioneira na offshore. Em 2018, eu fui a primeira empresa abrir offshore presencial, ou seja, antes você só entrava no site e você tinha que colocar um cartão lá em dólar e você não sabia nem se você estava abrindo a empresa nem onde ela ia ficar. Em 2018 eu consegui os primeiros parceiros de negócios e eu consegui estruturar offshore. Hoje meu cliente ele não tem investimento, ele tem investimento inicial muito menor do que ele colocasse em qualquer site. Tem todo o respaldo. A estruturação da empresa, então nós estruturamos a empresa lá fora e como ela vai operar do exterior para o Brasil. E Priscila, quais estrangeiros, qual a grande maioria dos estrangeiros que te procuram para abrir empresas aqui no Brasil? E eu te pergunto também vice-versa, brasileiro para abrir lá fora, o que você recomenda? Na verdade, assim, de estrangeiro que me procura para abrir empresas aqui, eles procuram um pacote completo, né, onde eles não se preocupem. Não, mas lá, qual o país que mais te procura fora? Hoje nós temos mais Europa, Estados Unidos? A presença, na verdade, muito forte da Europa, crescendo bastante pela parte da Ásia. Da Ásia. Tá, e o que eles buscam no Brasil? Qual é o interesse deles aqui? O Brasil, na verdade, ele é a mina de ouro para qualquer investidor, né? O Brasil, por mais que as pessoas falam que hoje ele tem uma carga tributária, eu não vou para o Brasil porque o Brasil tem uma carga tributária muito alta. Mas se você for comparar a carga tributária dele como, por exemplo, para a França tem uma carga tributária muito maior que a do Brasil. Acho que é 27%, né? Muito maior. Então, o que acontece? É que lá
é menos burocrático, você consegue visualizar. O Brasil, ele tem diversas formas de tributação, diversas formas de empresas, então ela dificulta um pouco o entendimento. Mas não que... O Brasil, ele não tem problemas ambientais, ele não tem problema... Então, todo investimento aqui dele, ele cresce. Tá. E brasileiros, eles buscam abrir empresas, principalmente procurando uma menor taxa tributária. No exterior, para qual país? Para qual... Então, hoje tem algumas Porque algumas jurisdições, na verdade, como que funciona as offshore? As offshore, elas a maioria é blindagem patrimonial, sucessão, Tá. A maioria que me procura, mas também tem expansão global. Qual que é a ideia da offshore? A offshore, ela não pode gerar receita dentro da própria jurisdição. Ou seja, a partir do momento que eu não gero a minha receita na própria jurisdição, tem algumas jurisdições que a minha carga tributária é zero, e tem algumas jurisdições que minha carga tributária é reduzida. Por exemplo, Portugal é reduzida, não é zero. Panamá é zero. Entendi. Tá? Então, o que os meus clientes procuram? Eles procuram a maior facilidade da carga tributária, onde eles possam movimentar a empresa numa expansão global, nos negócios também receber no exterior, porque não tem menos burocracia aqui no Brasil. Ou que eles possam fazer operações também entre Brasil e exterior. Mas não podem trabalhar lá. Eles podem abrir empresa lá, mas não pode ter operação lá. Pode ter operação Pode lá. ter operação? Pode ter operação, porque todos os meus clientes, eles têm endereço. Entendi. Eles têm endereço. Lógico que tem algumas atividades que, se você hoje abrir uma empresa num coworking, por exemplo, você não pode abrir uma empresa com instituição estadual, porque ela vai te bloquear justamente por causa da operação. Você vai ter que ter uma armazenagem, uma centro de distribuição. Então, vai te exigir uma amplitude maior, uma estrutura maior que eu não posso oferecer hoje. E Emirados Árabes? É procurado? Porque tem a carga tributária também não é atraente. É atraente. Mas Emirados Árabes, nós temos muito pouco, pouquíssima procura. E tem muitos incentivos lá que eu já ouvi. Tem incentivos, mas a burocracia ainda da documentação lá, ela é bem diferente. Ah, entendi. Tá? Por que acontece com a offshore? A offshore, todo ano sai uma listagem. Existe a offshore, ela é vista como lavagem de dinheiro, mas na verdade ela não é que uma lavagem de dinheiro. Tudo que você faz com má fé vira coisa ruim, tanto no Brasil quanto no exterior, né? Então você tem que ter essa administração correta que você vai seguir sua empresa certamente. Mas todo ano sai uma listagem. Por exemplo, países de risco, Suíça, Ilhas Caimã. Tem alguns países como esses que eles entram na zona de risco de lavagem de dinheiro. Tá. Então, eles têm uma burocracia, esse ano entrou Ilhas Virgens também. Então, assim, eles têm uma burocracia, eles aumentam a burocracia para o cliente chegar. Justamente para bloquear esse tipo de operação. Para bloquear esse tipo de operação. Mas também tem países novos acontecendo. Por exemplo, o Canadá até recentemente ele não tinha offshore, hoje ele tem offshore. Nós temos 2 lugares de offshore já no Canadá, que nós conseguimos abrir também com tributação totalmente zero e atraente. O Canadá está iniciando agora. Portugal também, só que Portugal ele tem taxa reduzida. Mas ainda consegue, todas as offshore conseguem operar normalmente. E tem algum desses países que você, tendo a sua offshore, ele facilita o visto para residência? Ou não? São coisas separadas? São coisas separadas. Assim, a offshore, ela, na verdade, ela te facilita para você ter um domicílio fiscal da sua empresa lá, né? Tá. Você pode, depois de um tempo, vir a solicitar, porque como você é o sócio principal, pode fazer também a solicitação mas você tem que ter um domicílio. Então, não adianta você só da empresa, você tem que provar que pelo menos você está lá a cada 6 meses, o que não acontece no offshore. Porque no offshore, a maioria delas também, nós abrimos conta bancária remota. Então, assim, como que faz? Priscila, você abre tudo isso daí, você entrega o documento aberto? Não é assim que funciona. A pessoa me manda a documentação que eu preciso. A primeira reunião é com os órgãos para validar todas as informações. Ou seja, a pessoa é altamente validada com a documentação para saber se é ela mesma que está abrindo a empresa. Então, ela tem uma reunião com os órgãos. Passou, registrou offshore, quer abrir a conta... Nós direcionamos ela para um gerente do banco. O gerente, ela mesmo não estando lá presencialmente, ele vai fazer uma reunião com ela telepresencial. Entendi. Tá? Onde nós vamos acompanhar também, se caso o cliente não dominar a língua estrangeira. Mas ele precisa estar validando, ele precisa verificar que a pessoa realmente existe. Então, tudo é legalizado, tudo é de forma muito E quais tranquila. são as vantagens de ter uma offshore? Então, a vantagem de você ter uma offshore é porque a parte da tributação realmente ela vira carga zero, tá?
A blindagem patrimonial, nosso país hoje, tudo que você tem, às vezes tem umas empresas que têm execução, tem alguma coisa. Então, quando você faz a blindagem patrimonial do Brasil, ela é questionável. Então, você ainda tem como brigar isso na justiça. A partir do momento que é um processo do exterior, o Brasil não tem acesso. Entendi. Então, na verdade, ele realmente se torna algo blindado. Para você, não que você não chegue lá, você chega. Só que o investimento para você brigar com algo no exterior, você tem que entrar pelo consulado, os investimentos já não são valores. Os valores do advogado não é advogado brasileiro, tem que ser advogado contratado no próprio país. Então assim, a burocracia é muito maior para entrar lá com o processo. Muito maior. Então, e alto, né? Exatamente. E também a vantagem de você ter a offshore antes da sua operação. Porque você recebe no exterior. O Brasil, por exemplo, se você abrir uma empresa no Brasil, você não pode ter uma conta no exterior como um CNPJ brasileiro. Não. Mas eu posso ter uma empresa no Canadá com uma conta no Panamá, no exterior. Entendi. Eu posso ter uma empresa em qualquer parte do mundo lá, com uma conta também no estrangeiro, que não precisa ser necessariamente na minha própria jurisdição. Entendi. Então é uma forma de blindagem mesmo. É uma forma de blindagem, uma forma de redução de carga tributária. Porque, assim, todas as empresas, elas são obrigadas a entregar relatórios contábeis, tá? Então, independente de estar no Brasil ou de estar no exterior, nós temos relatórios contábeis. Alguns países são semestrais, tem países que são mensais e tem países que são anuais. E vocês fazem também toda a estrutura. Nós trabalhamos também, os parceiros no exterior, eles são todos contadores. Entendi. Priscila, o que você diria para quem tem hoje uma empresa, se for você, empresário, tem uma empresa hoje com 30 funcionários e que tenha um lucro bruto, sei lá, vamos colocar aí, 5 milhões ao ano. Você abriria uma offshore? Eu abriria uma offshore. Porque a estrutura que eu tenho no Brasil, o investimento é muito maior lá fora. A estrutura hoje, na verdade, tudo mudou, né? O Brasil era muito bem visto para a implantação de empresas aqui no Brasil. Tem bastante investidor entrando, mas ainda reduziu bastante depois da nossa política. Tá, entendi. Então, por causa da política, na verdade, eu não sou uma pessoa que discute política. Entendi. Tá? Não sou uma pessoa que discute, mas teve essa diferença, porque existem muitas leis acontecendo que deixaram empresários mais pensativos em expandir os negócios mais para o exterior, para deixar também um recurso lá fora. É uma forma de segurança. Exatamente. Entendi. Bom, Priscila, eu mostrei um pouquinho da tua história e hoje quem é a Priscila Campos? Uma mulher executiva, uma mulher de negócios, uma mulher empresária internacional. E para essas mulheres, Priscila, que estão te ouvindo e estão passando pelo que a Priscila passou há 20 anos atrás, o que você diria? Assim, Julie, eu faço tudo por eu amar mesmo. Então, eu aprendi a amar minha profissão e ficou tudo muito mais fácil. Então, a pessoa que está iniciando hoje, primeiro ela tem que verificar o que ela quer para a vida dela, o que ela precisa para a vida dela. E também não desistir fácil, né? Porque os primeiros anos, eles realmente não são fáceis. Eles não são fáceis, você vai pensar em desistir, você vai ter medo, você não vai saber se aquele negócio realmente vai ser certo. Quem vai definir isso é o seu coração e sua certeza. Mas, Priscila, eu acredito que sempre tem um pontapé inicial. E voltando lá atrás, o que fez com que você se tornasse a Priscila de hoje? Que momento da tua vida fez com que você se tornasse a Priscila de hoje, a Priscila com sucesso? Aquele momento que diz assim, não, eu tenho que virar a chave e é agora. Quando você vê que você tem uma filha recém-nascida, que ela está no berço ali, tem muitas pessoas dependendo de você também. Então, além da sua filha, você tinha outras pessoas dependendo? Sim, eu tenho os meus pais, eu tenho a minha família também, que depende. Então, eu não tinha... Na verdade, eu falo que a minha opção não tinha como dar errado, entendeu? Não tinha essa opção. Tinha que dar certo. Tinha que dar certo. Ela tinha que dar certo, ela não teve a opção de dar errado. Então, o momento que você virou a chave foi o momento que você olhou no berço a sua filha. Sim. Olhou a tua família. E o que eu queria para ela, porque eu não queria oferecer para ela as condições de vida que eu tive. Eu queria uma vida mais estabilizada para minha filha.
E eu precisava dar, pelo menos, uma vida estabilizada também para meus pais, né? Ou seja, você está aqui para lutar por você e pela sua família e pela sua filha. Exatamente. Você tem uma missão. Tenho. E essa missão, posso te dizer hoje que ela foi cumprida. Parabéns. Obrigada. Você cumpriu todos os pré-requisitos. Eu sei que a gente tem uma missão espiritual e material. E você cumpriu a material e a espiritual. Mas, na verdade, eu acho que a vida material... Eu não tenho ambição. Nunca fui de ambição. Eu acho que eu preciso do mínimo para ter estabilidade, sabe? Eu não tenho ambição nenhuma. As coisas foram acontecendo de forma automática, sem eu pensar. Não, eu quero atingir porque eu quero... Não, nunca foi dessa forma. Ou seja, você deixou o fluxo acontecer, as coisas acontecerem, mas com amor, olhando para tua família, olhando para tua filha e disse assim, vai ter que dar certo porque eles dependem de mim. Sim, tem que dar certo, não tem outra opção. Priscila, posso dizer assim, ó, as tuas lágrimas é a lágrima de amor e de olhar para trás e ver o que você construiu. E quantas pessoas você transformou vidas. Seja na tua casa, seja com a tua filha e seja nos teus colaboradores. Porque você transforma vidas. Você transformou a vida de muitas pessoas. E eu conheço teu coração e sei que você está lá no exterior e está preocupada como que você vai fazer para dar oportunidade para outras pessoas vencerem como você também venceu. Sim, na verdade eu falo para todos eles, na verdade eles cresceram comigo, na verdade todos os meus funcionários, a maioria deles começaram meninos, né? E eu falo para eles que eles não têm uma bola no pé, eles estão livres para voar, então assim, todos eles, quer faculdade, eu pago faculdade, o que eles precisarem eu sempre disponibilizo e falo para eles, uma pessoa de verdade é aquela que faz tudo. Então tem contador, eu falo assim, um contador aprende tudo. E eu não quero que ninguém fique preso, eu quero que eles voem. Que lindo isso. E tem um ditado que diz, né? Deixe o pássaro solto que ele nunca vai voar. Sim. Agora, se você prender o pássaro, no momento que você abrir a gaiola, ele sai voando. E eu sou muito apegada à energia, né? Então eu sou muito apegada à energia ambiente. Então eu não gosto de ambiente carregado. Eu não gosto de pressão, então tudo que para mim se torna obrigação, ou você faz aquilo sem ter vontade, eu acho que aquilo já se torna tortura. Com certeza. E é o que eu falo, a partir do momento que isso aqui virar tortura para um de vocês, olha para o lado e vê para onde vocês precisam ir. Que lindo isso. Priscila, volto a dizer, você é um exemplo de mulher, de sucesso, mas principalmente de superação, resiliência e realmente, de coração, você precisa escrever o livro da sua vida. Precisa mesmo. Priscila, foi um prazer te receber. Igualmente. E em poucas palavras, a gente está terminando esse podcast aqui com uma emoção no ar. Mas o que você diria hoje se você olhasse agora para a Priscila de 20 anos atrás? O que você diria para ela? É que ela só não desistir, né? Ela não pode desistir de nada. A gente não pode deixar de acreditar em nada. Mas o que você diria para ela? Você conseguiu? Que tudo valeu a pena. E assim terminamos o nosso podcast de hoje, gente. Tudo valeu a pena.